Então tá com você. Você quer que eu vá passando aqui? Você quer daí Não, é transmitir? melhor passando aí, porque esse livro eu não tenho aqui. Combinado. Tô com você. Comportamentos neuróticos. Produtos do inconsciente profundo a se manifestarem como comportamentos neuróticos, os fatores psicogênicos têm suas raízes na conduta do próprio paciente em reencarnações passadas, nas quais se desarmonizou interiormente. Fosse mediante conflitos de consciência ou resultados de ações ignóbeis, os mecanismos propiciadores de reabilitação íntima imprimem no inconsciente atual as matrizes que se exteriorizam como dissociações e fragmentações da personalidade, alucinações, neuroses e psicoses. Íncitas no indivíduo, essas causas endógenas se associam às outras, de natureza exógena, tornando-se desagregadoras da individualidade vitimada pelas pressões que experimenta. As pressões de qualquer natureza são decisivas para estabelecer o clima comportamental da criatura. Por formação antropológica, em luta renhida contra os fatores compressivos e adversários, o homem aspira pela liberdade. Todos os seus esforços convergem para uma atitude, uma atuação, um movimento, livres de empeços, de detenções, de aprisionamentos. As pressões que lhe limitam os espaços emocionais e físicos aturdem-no, dando margem a evasões, agressividade, disfarces e violências, através dos quais tenta escamotear o seu estado real. Isso quando não tomba na depressão, no pessimismo. Vivendo sob estímulos, faculta-os a sociedade, que progride e age conforme as energias que os constituem. Quando estes estímulos são emuladores à felicidade, eis o homem atuante e encorajado, trabalhando pelo progresso próprio e geral, mediante um comportamento otimista. No sentido oposto, quase nunca se motiva a reação para ascender aos sentimentos ideais que promovem a vida, libertando-se das construções naturalmente transitórias. Equivocado quanto aos referenciais da existência, deixa-se imbuir pelas sensações da posse, do prazer fugidio, caindo em depressões, seja pela constituição psicológica fragmentária ou porque estabelece como condição de triunfo a aquisição das coisas que se podem amealhar e perdem o valor, quando se não possui o essencial, que é a capacidade de administrá-las, não se lhes submetendo ao jugo enganoso. Assim, apresenta-se os que se creem infelizes porque não têm e os que se fazem desditosos porque, tendo, não se contentam face à ausência da plenitude interior. O mito da ambição do rei de Midas, que tudo quanto tocava se convertia em ouro, causa da sua felicidade e desgraça, tem atualidade no comportamento neurótico dos possuidores possuídos. A experiência, no entanto, fazendo a pessoa aprofundar-se na consciência dos valores, altera-lhe o campo de compreensão, favorecendo o entesouramento do equilíbrio. Todavia, tal ocorrência é resultado da luta que deve ser travada sem cessar. Assim, a saúde psicológica decorre da autoconsciência, da libertação íntima e da visão correta que se deve manter a respeito da vida, das suas necessidades éticas, emocionais e humanas.
O comportamento neurótico, assustador e predominante na sociedade consumista, procura esconder o desajuste e as fobias do homem contemporâneo, que se afunda em mecanismos patológicos. Receando ser ele mesmo, torna-se pessoa espelho a refletir as conveniências dos outros, ou o homem parede a reagir contra todas as vibrações que lhe são dirigidas, antes de as examinar. Agredir antes, evitando ser agredido, é a filosofia dos fracos, fechando-se no círculo apertado dos receios e da não aceitação dos outros, forma neurótica de ocultar a não aceitação de si mesmo. São raros aqueles que preferem ser homens pontes, colocados entre extremos para ajudarem, facilitarem o trânsito, socorrerem nos abismos existenciais. O espírito de competição neurotizante, vigente e estabelecido como fomentador das riquezas, deve ceder lugar ao de cooperação, responsável pela solidariedade e pela paz, humanizando a sociedade e tornando a pessoa bem identificada. Competir não é negativo, desde que tenha por meta progredir e não vencer os outros, porém superar-se cada vez mais, devolvendo capacidades latentes e novas na individualidade. Competir, todavia, para derrubar quem está à frente, em cima, é atitude neurótica, inconformista, invejosa, que abre brecha àquele que vem atrás e repetirá a façanha em relação ao aparente vencedor atual. Tal atitude responde pela insegurança que domina em todas as áreas do relacionamento social. Da mesma forma, deixa-se viver sem aventurar-se, no bom sentido do termo, como se transitasse em um sonho cujos acontecimentos inevitáveis se dão sem qualquer ingerência da pessoa. É uma atitude patológica, irracional, em si considerando a capacidade de discernimento e a de realização que caracteriza a criatura humana. O homem-ação de equilíbrio gera os fatores do próprio desenvolvimento, abandonando o conformismo neurótico, a fim de comandar o destino sempre maleável e injunções novas e motivadoras. Os seres humanos têm as suas matizes em a natureza, com a qual devem manter um relacionamento saudável, ao invés de evitá-la. Sendo partes integrantes da mesma, não se devem alienar, antes buscar-lhe a cooperação e auxiliá-la num intercâmbio de energias vigorosas, com o que sairão da gaiola particular onde se ocultam e se acautelam. Há personalidades neuróticas que a temem, receosas de serem absorvidas pela sua grandiosidade e dando as suas expressões, céus, montanhas, mares, florestas, etc., determinados tipos de projeções humanas, poderosas e devoradoras. Assim, anulam-na, matando-a no seu consciente através da negação da sua necessidade. Os comportamentos neuróticos são desgastantes, extrapolando os limites da resistência orgânica, que passam a somatizá-los, abrindo campo para várias enfermidades que poderiam ser evitadas. Ixi, tá, lida com isso agora. Muito bom. Esse texto aí dá um nó na cabeça da gente, né? Que, como sempre, né, tem relação a tudo que vai sendo falado e lido durante a semana, né? A gente tem visto muito alertas, né, de
de como a gente é, na verdade, como a gente deveria ser na projeção perfeita de futuro, mas o que a gente tem para hoje, né? Que é o que a gente é. Mas essa parte psicológica, no meu ponto de vista, né, tem muito com o desenvolver da nossa própria conscientização. Ele fala muito em aceitação aqui, né? E acho que isso é fundamental, realmente. Você entender as suas limitações, aceitar, entender que você tem uma projeção de ideal no futuro, mas que aquilo leva um tempo, que aquilo não é para amanhã. Você tem que ir construindo passo a passo, à medida que vai se desfazendo de tudo que te deixa agarrado, te faz andar lentamente, ao mesmo tempo que você vai tirando essas amarras, uma por uma, lentamente, você vai adquirindo novas formas de entender, de compreender, de ver esse futuro que te mostro, né, que vai ser alcançado por você em algum momento. E acho que isso tudo gira muito em você aceitar realmente, entender o que você tem para construir, do que você tem que se livrar e aceitar que isso é tudo um processo que é comandado por você, mas envolve muitas situações, muito da espiritualidade ao teu redor, muito do universo em si. Eu queria pegar esse gancho do Silvio, que é muito interessante, compreender. Deixa eu ver aqui, está escutando? Ah, tá. Compreender e aceitar, né? O que nós conversamos na semana passada? Conversamos sobre o universo, principalmente na sexta-feira, amplitude, o nosso não conhecer, o que acontece além da linha do horizonte, nosso desconhecimento e tudo mais. Então, ele começa a falar aqui, os comportamentos neuróticos. Olha só que coisa interessante. Produto do inconsciente profundo a se manifestarem como comportamentos neuróticos, os fatores patogênicos têm suas raízes na conduta do próprio paciente em reencarnações passadas, nas quais se desarmonizou interiormente. Então, ponto. O que nós sabemos? Olha só, hoje em dia nós temos essa consciência, isso tudo que o Silvio acabou de falar. E aí, o que nós temos no nosso dia a dia? Essas pessoas que querem a vingança do próximo. Então, na nossa percepção, a gente não precisa se vingar mais, porque nós temos a consciência que a justiça divina se fará presente. Isso aí essa consciência que o Silvio acabou de falar aí, graças a Deus, nós já temos. Só que nós somos balizadores de divulgar essa doutrina, essa ideia, o que você queira falar, para as pessoas próximas, porque é muito comum a pessoa ficar com raiva do outro e querer matar e não sei o quê, essa confusão toda que a gente sabe. Não, como o Silvio acabou de falar, a consciência, nós temos a consciência e a compreensão. Deixe rolar, a justiça divina fará seu serviço de forma abrangente, como a gente não consegue enxergar a linha do horizonte. Como é que esse ser vai ter? Então, vai gerar essas neuroses no futuro, sabe? Uma série de consequências que a gente já sabe. É só isso que eu queria falar. E pegando esse gancho, né, que vocês trouxeram, e aproveitando também essa parte aqui, no começo do texto, quando ele coloca aqui nessas causas endógenas, que é esse aspecto que a gente já traz das vidas passadas, tal como o Djair colocou, eles se associam a outras de natureza exógena, né, que vem de fora. E é interessante a gente refletir, porque essas neuroses, elas são ciclos fechados, tanto de processos internos, quanto de questões externas que vão mantendo esses comportamentos patológicos. Então, quando a gente vê os aspectos externos, é sempre nos lembrarmos que ele tem uma ressonância, tem uma sintonia ali interna.
E aí vem essa importância de nós nos reformularmos, nos reestruturarmos internamente, que é esse processo da reforma íntima. E eu me lembrei até do mentomagnetismo, quando a gente vai ativando cada vez mais os nossos campos mais elevados, mais sutis, e lá, né, os espíritos, Carlos, Lancelin, eles dizem que isso vai reformulando, vai reestruturando todo o campo mental. Então, esse constante reestruturar, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o externo, ele não vai mais causar sintonia em nós. E um outro aspecto do texto que eu queria também colocar, é um texto muito profundo, tem muitas coisas interessantes, é ali o que ela falou do rei Midas, né, que ao mesmo tempo era era a vontade dele, ele queria ser muito rico, e ao mesmo tempo foi não só a bênção, como foi também a loucura, o grande problema, porque onde ele encostava virava ouro. Então, isso foi enlouquecedor. Então, até a gente refletir quais são os nossos desejos, né? O que a gente busca, porque essa busca, ela tem as suas consequências. Então, pensarmos assim, a nossa busca está sendo divino, está sendo nos harmonizarmos com a lei divina. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria aproveitar e dar aí uma saudação aí ao José Alves, viu? Saudade aí de você, viu, José Alves? Grande abraço. Saudações, caros amigos, saudação, amigos. É interessante isso que o Ismael falou, desses exógenos. Olha só que ela fala aqui. Ela fala dois termos que eu achei lindo. Receando ser ele mesmo, torna-se pessoa espelho. Olha que coisa interessante. A refletir as conveniências dos outros. Ou o homem parede, que rejeita tudo. Entendeu? Aí, o que é que a gente já tem? Voltando àquela técnica que o Silvio acabou de falar, consciência. Se conhecer, para que não aconteça isso como ele está falando aqui. Né? Só isso. Eu gostaria também de trazer uma passagem que me marca muito, que é esse retorno à natureza, onde ela nos convida a percebermos a nossa matriz na natureza e manter com ela um relacionamento saudável, porque isso nos permite perceber os nossos ciclos, as nossas limitações. Quando a gente se afasta da natureza, a gente não se percebe enquanto esse ser ligado a todas as mudanças, a tudo aquilo que ela traz de grandioso, das suas expressões, e que se manifesta dentro de nós, e que nós nos comunicamos. Quando nós não percebemos o nosso ciclo de crescer, de envelhecer, os nossos ciclos da própria reprodução, a gente vai se afastando de todo esse processo fantástico que está em nós, nessa vivência, que nos traz muita sabedoria e entendimento. Quando a gente não percebe o nosso cansaço, quando a gente não percebe a nossa ligação com a comunidade de forma saudável, a gente se afasta de todo esse processo de troca, de aprendizado em comunidade, que a natureza nos traz dentro da formação que ela própria nos coloca. Então, eu tenho percebido muitas conversas sobre isso, o quanto a gente precisa buscar esse retorno a fim de reconhecer a nossa própria natureza, a nossa própria expressão, e aí viver de uma forma muito mais harmônica com o todo. Esse ponto que o Djair colocou, espetacular, do homem espelho, né, que ele acaba que tende, a pessoa espelho, né, que ela falou, que a pessoa tende a reproduzir a sociedade, o homem parede, que
se torna muito reativo, o que vem já tenta reagir, e aí ela coloca depois o aspecto do homem-ponte. Eu adorei esse conceito que a Joana trouxe, porque eu acredito que é muito o padrão que a humanidade cada vez mais vai adquirir nesse terceiro milênio, que é buscar pontes. Ela coloca aí a colocação entre os extremos, fazer conexão. Então, uma pessoa, um ser humano ponte, ele busca ali sempre estar conectando, está sempre buscando ver os extremos e percebendo que há muito mais o que nos une do que o que nos separa. E aí, desse homem ponte, ela faz uma conexão com a parte da cooperação, que vai ser algo também que a humanidade cada vez mais vai adquirir nesse terceiro milênio, aonde vai buscar uma competição, quer dizer, vai cada vez mais buscar uma cooperação e a competição só consigo mesmo, né, no seu processo interno. E aí eu me lembrei, no momento que estava lendo essa questão da Joana, que já tem surgido alguns jogos de tabuleiro que são jogos cooperativos. Um deles é um jogo cooperativo para colocar uma outra visão daquele jogo que é o War. Né, eu acho que muitos já devem ter jogado o War, que ele é uma guerra entre os países e vai acabando com os exércitos. E a gente comprou há um tempo aqui um jogo que é o War, mas é o cooperativo. Está acontecendo, na verdade, 4 pandemias. E cada jogador ele tem uma determinada função. Tem um que é um médico, tem outro que é um engenheiro, tem outro que trabalha com logística. E as pessoas precisam se juntar para vencer a pandemia, sabe? Então, esse aspecto aí do Mano Ponte que eu queria, né, compartilhar aí com vocês também. Essa ideia do Mano Ponte, né, que me remete inevitavelmente àquela ideia, né, que você já falou há muito tempo, né, do hub, que são as ligações entre os pontos do hub, né, são as pontes. E é a construção do dia a dia, o que a gente falou, os 4 que já se manifestaram até agora, falaram sobre aspectos diferentes da mesma situação. São as criações nossas do dia a dia, tanto nos livrarmos do que ainda é considerado pernicioso, quanto adquirirmos com mais força aquilo que será benéfico. A própria Joana, né, tem a plena consciência, né, quando ela diz que são raros os homens pontes, é porque a gente sabe que a maioria da humanidade ainda está nessa luta constante, ainda está envolvida com as suas neuroses, com as suas preocupações, muitas delas ligadas ao momento terreno, que não tem importância, né? Mas que a gente vai chegando a essa conclusão com o passar dos milênios, né? Nem dos anos. E o que eu achei mais fundamental do que eu vi até agora foi a questão da natureza, que a Wina levantou, porque realmente ele é fundamental, até pelo aspecto, eu estava aqui pensando, né, que nossa vestimenta para que o nosso espírito possa estar aqui na Terra vem dos elementos do planeta, como toda a natureza que aqui existe, os animais, as florestas, as montanhas, tudo que a gente considera natureza aqui vem dos mesmos elementos. Então, seria obrigatório que houvesse uma intimidade maior, uma parceria maior, porque, independente da origem divina, na Terra, nós somos originários das mesmas matérias-primas. Então, isso deveria nos dar uma ligação muito maior. Mas a mente um pouco conturbada por tudo que acontece aqui na Terra acaba nos afastando da natureza. E a gente vai perdendo aos poucos essa simplicidade, essa grandiosidade, essa exuberância, essa pureza, essa harmonia que a natureza tem.
a partir do ponto que a gente se lembrar que nós temos a mesma origem terrena, falando em termos de planeta Terra, de toda a natureza que a gente contempla, a gente entende aquele conceito do somos todos um para isso também. Nós somos natureza, fazemos parte da natureza da Terra. Só que começamos em algum ponto a achar que éramos diferentes e nos distanciamos dela. É bonito que ela vai nos trazendo esse processo de reflexão para que a gente vá se reconhecendo, se observando. Muitas vezes a gente já é ponte em algumas coisas e outras não. Então a gente vai expandindo em vários aspectos da nossa vivência, todo esse aspecto de integração com o todo, com a comunidade, com o nosso próprio ser, quando a gente já se coloca em equilíbrio em várias situações, em outras ainda não. Então, eu acho bonito que ela vai fazendo esse convite amoroso para que a gente se perceba e também nos traz as formas saudáveis de desenvolvimento para a gente, como ela fala, a fim de comandar o destino, sempre maleável, a injunções novas e motivadoras, nos mostrando que a gente tem sempre a oportunidade de fazer um novo caminho. Tem uma passagem do Chico que eu acho muito bonito, que ele fala que a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode sempre fazer um novo começo para chegar a um novo fim. Então, ela nos traz toda essa situação para que a gente perceba como nos desenvolvermos de forma saudável. Então, dentro dessa vivência maravilhosa que a nossa mentora Joana nos traz, vamos nos preparando para a irradiação do dia de hoje.